Graça e paz à igreja que está online. Estamos tendo que nos adaptar a essa forma de culto. Agradecemos a Deus pela vida desses músicos, desses ministros que têm corajosamente vindo até este altar para ministrar. Ó, quão lindo e quão poderoso é o nome de Jesus. Trago notícia dos meus pais, apóstolo Dirceu e Ruth, eles estão bem. Ontem bati um papo comprido com minha mãe, e eles estão todos bem, graças a Deus. Ontem não, sexta-feira. Eles estão bem, graças a Deus. A irmã Dinísia, ela pediu para nós clamarmos pela vida do Marcos. Ele está com Covid e está um pouco avançado. E nós temos várias pessoas, amigos, irmãos, e aqueles que nós também não conhecemos. Mas é muita gente sofrendo nesse Brasil, afora e no mundo. E eu quero te convidar aí na sua casa, que você possa entrar em concordância. E nós oremos em específico pela vida do Marcos e das demais pessoas. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela vida do Marcos, que o Senhor possa ter misericórdia da vida dele e alcançá-lo. Milhares e milhões de pessoas têm sido salvos, têm se recuperado, muitos têm passado pela sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, mas têm sido liberados, livres e curados. E nós clamamos pela vida deles, Senhor, clamamos pela vida dos nossos irmãos, dos nossos parentes, dos nossos amigos e daqueles que nós também não conhecemos. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia, a tua intervenção, a tua cura e restauração sobre a vida deles, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. Também, Senhor, peço a ti, mais uma vez, que o Senhor possa dirigir esse tempo de palavra também. Tivemos esse tempo de adoração ao teu nome e clamamos, Pai, que essa manhã seja uma manhã de ensino, seja uma manhã de conserto, seja uma manhã, Senhor, de reflexão nas nossas vidas. Esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. E que essa manhã seja uma manhã muito especial na nossa vida, que ela nos faça parar e refletir sobre a nossa vida diante de Ti, diante da igreja e diante do mundo, em nome de Jesus Cristo, amém. Camila e equipe, muito obrigado pela vossa disposição, coragem de confrontar, né, as obstruções e estarem aqui ministrando diante do Senhor. Irmãos, alguns domingos eu ministrei uma palavra acerca de justiça e juízo. Elas são a base do trono de Deus. Eu achava que hoje eu ia ministrar um outro assunto que está depois desse, mas esse assunto ainda não acabou. E o Senhor veio assim com uma certa insistência no meu coração para trabalhar um pouco mais esse assunto, e é o que nós faremos hoje. Em Salmos, capítulo 89, 13 e 14, diz assim: Tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Vou repetir, Salmos 89, 13 e 14. Tu tens braço poderoso, forte a tua mão e elevada a tua destra. Olha lá, justiça e juízo são a base do teu trono, é a sustentação do trono de Deus. Mas também misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. O nosso Deus é um Deus de justiça e de juízo, mas também de misericórdia
e verdade. Presta atenção nessas palavras: justiça, juízo, misericórdia e verdade. Elas são a base do trono de Deus. Eu queria começar a falar contigo a respeito da igreja primitiva, que está em Atos 4, 32 a 37. Atos dos Apóstolos 4, 32 a 37. Diz assim: da multidão dos que creram, era uma a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Olha que gostoso isso. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. A palavra diz: não havia pessoas necessitadas entre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Interessante, alguns pastores eu vejo eles ministrarem, e eles falam sobre esse trecho, e eles dizem assim: eles colocavam aos pés dos apóstolos e não no bolso dos apóstolos. Hoje no Brasil, muito dinheiro está sendo colocado no bolso dos apóstolos, infelizmente. Mas aqui eles vendiam a propriedade, o Espírito de Deus se moveu neles de tal forma que eles vendiam o que eles possuíam e entregavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam para cada um segundo a sua necessidade. Eu vejo aqui que a distribuição também não era uma coisa linear, né? Olha, tipo, nos dias de hoje, R$ 200 para cada um, né? Como às vezes o governo faz. Mas não, era conforme a necessidade das pessoas. E José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, né? Colocou ali para ser usado o dinheiro daquela propriedade. Isso foi um mover glorioso do Espírito de Deus sobre a igreja primitiva. Como o nosso Deus é um Deus de detalhes. Deus podia naquela época também tocar na vida das pessoas, salvar elas, mas Ele, mais do que isso, Ele se preocupa, Paulo, com a sua necessidade. Ele se preocupa com cada um de nós no detalhe. É um Deus de detalhe. Não é um Deus do genérico, é um Deus do detalhe. Ele diz assim: eu não quero que as pessoas me sirvam, mas quando elas estão me adorando, as suas barrigas estão roncando, elas estão com dores, por fome, por necessidades, por situações que sejam. E o nosso Deus é o Deus que cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Ele que supre todas as nossas necessidades. Quem de nós já não viveu um milagre assim? Um dia que você tinha uma necessidade muito grande, e só Deus sabia, e só Ele podia te socorrer, e você recebeu um socorro da parte dEle. Isso é sensacional, porque Ele é um Deus atento, né? Ele cuida de nós com muito carinho em todas as nossas necessidades. Hoje o Senhor também Ele conta com a nossa generosidade, a nossa bondade e nosso amor ao próximo. Aqueles irmãos daquela época, eles doavam, porque o Senhor tinha colocado muita generosidade no seu coração. Só que esses irmãos não tem mais Barnabés no nosso tempo. Nós somos os Barnabés de 2021. O Senhor tem colocado recursos, Ele tem dado a muitos de nós recursos para serem repartidos, como o pastor Rodrigo ministra bastante aqui, como sementes. Não coma a semente. Aquilo que o Senhor colocou na sua mão, por menor que seja, compartilhe, dê, seja generoso, como esses irmãos
da igreja primitiva. Ele tem dado bastante recurso a várias pessoas, porque ele quer, através da igreja, suprir a necessidade de outros. Na igreja local aqui, nós fazemos isso através de cestas básicas, que as pessoas doam, né? Muito lindo. As pessoas, o quanto elas doam, às vezes elas doam em dinheiro, em ofertas missionárias, ofertas para as obras sociais, e assim a gente consegue ajudar muitas famílias, muitas pessoas, porque, irmãos, esse tempo de pandemia é gente demais para socorrer. Vem pedidos de socorros de todos os tipos, e a igreja, ela tem sido não somente um hospital, mas também um depósito, um armazém, onde Deus tem saciado a fome e a necessidade de várias pessoas, graças a Deus, a vocês que estão aqui, e aqueles que estão também na live, sabemos que Deus tem usado muito a vida de muitos de vocês, glória a Deus por isso. E abra o seu coração para ser mais generoso. Se Ele aumentar o seu salário, dê mais, viu, Gilberto? Se Ele te der mais recursos, também doe mais, viu, Sam? Atos 5, verso 1 e 11. Atos dos Apóstolos 5, versos de 1 a 11. Diz assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Olha que coisa legal. Mas ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também a sua mulher. E o restante ele levou e colocou também aos pés dos apóstolos. Ele fez uma coisa legal. Ele também vendeu, pastor Serginho, vendeu uma propriedade e levou aos pés dos apóstolos. Até aí estava tudo certo, né? Aos olhos humanos estava tudo legal. Ele combinou com a sua mulher: olha, vem cá, ô Safira, nós vamos ficar tipo assim, vamos pôr dinheiros de hoje? Vendemos isso aqui por 1 milhão, mas nós vamos ficar com 500 mil para nós, e 500 nós vamos colocar aos pés dos apóstolos, vamos pôr número nisso, né? E então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? E aí ele pergunta assim para o Ananias: ela não te pertencia? E depois que ela tinha sido vendida, o dinheiro não estava no seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, Ananias, você mentiu para Deus. Porque, irmãos, eu penso, tá, que ele trouxe aquilo como uma totalidade. Eu penso que se ele tivesse chegado diante de Pedro e disse: Pedro, eu vendi essa propriedade, vamos falar de novo por dinheiros assim, né? Dinheiro nosso, eu vendi por 1 milhão, mas eu só posso dar 500. E eu creio que Pedro diria: ok, irmão, é uma oferta, está tudo certo. Mas no meu entender da palavra, ele trouxe aquele recurso como a totalidade. Ele não trouxe ele como parcial. E Pedro sabia. E aí Pedro perguntou: o que te faz pensar tal coisa? Você não mentiu para mim, Pedrão, mas você mentiu para Deus. E ouvindo isto, Ananias caiu e morreu. E grande temor apoderou-se de todos os que ouviam o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou a sua mulher sem saber o que tinha acontecido. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Então ninguém tirou uma foto do Ananias e mandou para a Safira e falou: meu, Ananias já era, não vem não. Mas o pombo correio não estava funcionando direito. E eu sei que 3 horas depois a mulher ainda não sabia que o marido dela já tinha falecido. E aí ele diz assim: então os moços vieram, cerca de 3 horas mais tarde entrou a sua mulher, sem saber o que tinha acontecido. Olha que coisa linda, né? Uma igreja que não fazia fofoca, né? E Pedro lhe perguntou: diga-me. Olha isso, irmãos, que coisa séria. Ela teve tempo de se arrepender. Ela teve tempo de pensar: meu, eu combinei isso com Ananias, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou chegar lá e vou falar a verdade. Mas ela estava tão corrompida quanto ele.
E aí Pedro perguntou, diga-me, foi esse o preço? Ele sabia já. Foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E o que ela disse? Sim, foi esse mesmo. Está vendo? Que eles entregaram aquele valor como fosse a totalidade da venda. Ela disse, sim, foi esse mesmo, vendemos por isso. E Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os que sepultaram seu marido, e eles levarão, Pedro já tinha certeza, ele diz, eles levarão você também. Uau! Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando a morta, levaram-no e sepultaram do lado do marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos que ouviam falar desses acontecimentos. Olha que coisa espetacular e ao mesmo tempo terrível. Ananias e Safira venderam a propriedade, ficaram com a parte, combinaram entre si e eles omitiram. Eles omitiram e eles mentiram aos apóstolos. Vejam, não mentiram para os homens, mentiram para o Espírito Santo de Deus. O nosso Deus vê tudo, não tem nada que nós façamos que esteja em oculto e que não vá ser revelado. Vai ser revelado. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque aqui, irmãos, muitas vezes, quando nós vemos atos dessa forma acontecendo, a gente pensa muito no Velho Testamento. A gente pensa muito, não, mas isso foi no Velho Testamento, porque lá a coisa era diferente. Pau era pau e pedra era pedra, mas aqui é nova aliança, aqui é novo concerto. Então, irmãos, na nova aliança, no novo concerto, exatamente na igreja primitiva, Deus mata o mentiroso. Muitas pessoas estão achando que mentir e omitir são coisas, não, tranquilo, está tudo certo, ninguém está sabendo, eu vou dar essa mentirinha, essa mentidinha aqui, e vai passar batido. Ninguém está sabendo, ninguém está vendo. Mas acontece, irmãos, que a diferença do novo concerto e da nova aliança é que o Espírito de Deus agora mora em nós. E Ele vê tudo, Ele sabe tudo o que está acontecendo. E se você está metido em mentiras, que as pessoas em volta não sabem as coisas erradas que estão sendo feitas, as coisas erradas que estão sendo praticadas. Hoje, o Senhor nos diz, o Espírito Santo de Deus está vendo tudo. E nós estamos falando de novo concerto e de nova aliança. E é o mesmo Deus do Velho Testamento. É o mesmo Deus que disse assim, Moisés, eu tinha uma aliança com você, mas você bateu na rocha e você não vai entrar. O mesmo Deus que tinha uma aliança com Sansão desde o ventre da mãe dele, mas diz assim, você errou contra mim. E ele teve a sua vida bem danificada, os seus olhos furados e tantos outros. Deus também, quando o povo desejou um rei, ele diz, ok, vocês querem um rei, está aqui um rei para vocês. E foi Deus que elegeu Saul. Mas Deus também o rejeitou, porque ele não obedeceu à voz de Deus. E esse mesmo Deus que praticava essas coisas, que matava, que punia e que cortava lá no Velho Testamento, agora nós estamos vendo na Nova Aliança, Ele também fazendo coisas terríveis. Você já pensou chegar uma pessoa aqui e ela mentir ao Espírito Santo e ela capotar aqui? E ela morrer aqui? Foi isso que aconteceu, eles morreram dentro da igreja por ter mentido. Eles não fraudaram o INSS, eles não roubaram as entidades, eles não fraudaram o banco que eles faziam, eles não deram um golpe no mercado, mas eles mentiram para o Espírito Santo de Deus.
Minha mãe sempre fala, usa muito essa frase. Ela diz que Deus tudo vê. Às vezes a gente fica conformado com algumas coisas e ela fala: calma, filho, porque Deus tudo vê, Deus tudo ouve e Ele sabe tudo. E o tempo de Deus é diferente. E sabe, queridos, eu gostaria nesse tempo de pandemia, eu gostaria de trazer uma palavra diferenciada para você, talvez uma palavra mais branda, uma palavra mais suave e uma palavra mais light, mas ela não será assim. Não será uma palavra light, não será uma palavra suave, porque Deus toca na minha vida para orientar a igreja brasileira, e principalmente nós. Nós não temos que olhar para a igreja do vizinho e o que eles estão fazendo. Eu amo a igreja brasileira, eu amo a igreja mundial, mas eu tenho que olhar para cá. Eu tenho que olhar para mim, para a minha vida, e tenho que olhar para a igreja local. E cada um de nós devemos nos arrepender dos nossos pecados ocultos, se houver. Há pessoas colocando os olhos onde não é para colocar. Há pessoas colocando as mãos onde não é para colocar. Há pessoas entrando e arriscando lugares que não é para arriscar. Nós não somos mais donos da nossa vida. O Espírito de Deus habita em nós e Ele se entristece. E a palavra diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados. Não brinquem com Deus. Nós, enquanto estávamos no mundo, a gente podia fazer o que queria, porque estávamos mesmo já condenados, já estávamos mesmo no prazer da carne, do diabo, das coisas. Mas hoje o Senhor nos trouxe para a vida, e vida com abundância, uma vida nova, uma vida onde Ele tem zelo da nossa vida nos mínimos detalhes. E justiça e juízo são a base do trono do Deus que nós servimos, não é qualquer Deus. Não é um Deus que é uma estátua, não é um Deus que é uma imagem, não é um Deus que não ouve, não fala, não vê e não sente. O nosso Deus se entristece conosco. E há muitos cristãos, irmãos, nesse tempo de pandemia, principalmente porque muitas pessoas estão sendo ceifadas da terra, e nesse tempo de pandemia está morrendo muita gente, e está morrendo muita gente sem se consertar com o Senhor. Por isso que eu disse, não dá para ter uma palavra light nessa manhã. Nessa manhã me levanto aqui novamente, até mesmo contra a minha vontade, para declarar Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Tudo que eu semear, vou colher. Tudo que você semear, vai colher. E a lei da semeadura, irmãos, ela é muito linda, no sentido, que a sorte daqueles que plantam, daqueles que cultivam, porque depois eles colhem, Mas o problema é quando nós cultivamos coisas e plantamos coisas que são ocultas, como de Ananias e Safira. Eles achavam que iam ficar bem na fita. Eles pensaram que eles iam fazer parte do grupo do WhatsApp no dia seguinte. Vocês viram, galera? Olha, Ananias e Safira colocaram um pacotaço de dinheiro, de moedas de ouro, de talentos fantásticos. Eles pensaram, olha, a gente vai ser a notícia do dia de amanhã. Eles foram mesmo, mas era a notícia da morte e do sepultamento deles, do casal, na nova aliança. Provérbios 28, 13 e 14 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas o que confessa e abandona encontra misericórdia. De novo, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona. Porque tem gente também, Joe, que eles confessam, mas daqui a pouco eles estão fazendo as mesmas coisas. Porque arrependimento é mudança absoluta de postura. Arrependimento é eu ir para lá, não vou para lá por causa da câmera, mas eu ir para lá e dizer: Samuel, você está indo para o lugar errado, é arrepender. E é virar 360 graus e ir para o outro lado, isso é arrependimento. Então ele diz: aquele que confessa e abandona, confessa e deixa, esse encontra misericórdia. E como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Constante
no temor. Mas ele diz assim: mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Irmãos, há pessoas que estão recebendo alertas de Deus, Deus está falando, Deus está profetizando, Deus está colocando pessoas para dizer, para orientar, para denunciar, e há homens, há mulheres que estão com seus corações endurecidos, como está dizendo aqui. E ele diz: aquele que endurece o coração, ele cairá na desgraça. E sabe o que acontece, igreja? Talvez hoje a gente não está vendo, pastor Sérgio, a gente não está vendo pessoas caírem mortas, mas elas caem na fé, é muito pior. Porque se elas caem na fé, elas vão tendo o seu coração endurecido, elas vão ficando insensíveis à voz de Deus, vão ficando sensíveis ao Senhor, e elas caem na fé. E se elas encontram a morte, nesse momento, elas estão separadas do Senhor. E há um perigo muito grande, irmãos, de nós ficarmos com o nosso coração endurecido. Ele diz: você errou, você pecou, se arrepende. Pede perdão, confessa e abandona esse tipo de prática. E seja o que for, não dá para falar todas as práticas, porque eu creio que o Senhor vai ministrar no seu coração e vai dizer: olha, isso aqui na sua vida está errado. O Senhor nessa manhã está colocando um holofote como esse que está virado para mim, um holofote nos nossos corações e mostrando. O salmista dizia: Senhor, me sonda, vê o que há em mim, qual o caminho mau, e me orienta para que eu faça a sua vontade. Amados, o Senhor está dando uma oportunidade de arrependimento. Não fique triste. Não fique triste por o Senhor tocar novamente numa ferida que precisa ser sarada. O Senhor está tocando na nossa vida, Ele está tocando na ferida, porque Ele precisa que haja cura nos nossos corações. Ele quer nos ver restaurado, porque Ele é um Pai amoroso, um Pai bondoso, e Ele não quer nos ver perdidos. Nunca sabemos, a gente nunca soube o dia de amanhã, e hoje então, menos ainda. Se a gente já tinha seguranças sobre o futuro, hoje a insegurança é total. Nós temos muita dificuldade a respeito do futuro. E por isso, a nossa casa tem que estar em ordem. O Senhor nos chama essa manhã para refletir sobre a nossa vida. A casa aqui que eu estou falando é a nossa casa, a morada de Deus, que somos cada um de nós. Porque não adianta eu olhar pela minha esposa, não adianta eu olhar pelos meus filhos, não adianta orar por eles, cada um deles vão responder por si, mas eu tenho que olhar para a minha vida, e você tem que olhar para a sua vida, porque a gente não vai prestar conta das pessoas que estão ao nosso lado, nós vamos prestar conta da nossa vida, e precisa haver arrependimento. Muitos estão partindo, essa é a palavra que está no meu coração, infelizmente, mas muitas pessoas estão partindo para a eternidade sem arrependimento, sem conserto com o Senhor. Continuando em Atos 12, o verso 1 a 5, Atos dos Apóstolos 12, versos de 1 a 5, olha lá, Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Concerto, ou o que você quiser chamar. Ok? Diz assim: nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradara os judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães asmos, ou os pães sem fermentos. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. O cara era importante, né, Sam? Era importante. Falou: prende, mas prende para valer esse camarada, porque ele não pode escapar. Mal ele sabia o que o anjo do Senhor ia fazer naquele dia, naquela noite, né? Então, mas ele fez a parte dele, mandou prender bem preso mesmo, né? E Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas, olha lá, a igreja orava incessantemente a Deus
por ele. E foi interessante, se a gente pudesse entrar nesse tema, que o anjo do Senhor foi lá, desatou as prisões de Pedro, levantou, põe a capa, põe a sandália, vem comigo, foi abrindo as portas. E quando Pedro chega lá na casa onde a igreja estava orando, ele bate na porta e uma jovem, a Rode, ela vem atender, e quando ela ouve a voz de Pedro, ela não abre, porque ela não acredita que é o Pedro. E ela corre lá e fala, gente, o Pedro está aí na porta, mas Pedro está preso, gente. Pedro está preso, o Herodes prendeu o Pedro, e ele está com 4 soldados, 4 quaternos, né, de soldado, o cara está com 16 soldados, o cara não sai de lá assim. E aí alguém fala assim, opa, já sei, é o espírito de Pedro que está aí. Olha os caras oravam, e parece muitas vezes a gente faz isso, a gente ora e não crê no que o Senhor vai fazer. Os irmãos, eles estavam vivendo tempos difíceis, e a tendência ali era apertar, porque vocês viram, né, que Herodes, ele feito isso, matado a Tiago, mandado prender Pedro, isso agradava os judeus, e a tendência era ficar pior. Não sei se vocês estão acompanhando, mas, por exemplo, há muitas perseguições à igreja no mundo, mas em específico agora, por esses dias, está aparecendo muita coisa sobre a África, né? Sobre as pessoas que entram, invadem as igrejas da África, invadem casas de pastores e estão fazendo uma arruaça. Aqui no Brasil, é um país abençoado por Deus, mas o Brasil, não sei se já chegou no seu celular, pessoas de alguns partidos políticos estão dizendo, vamos acabar com a igreja, vamos invadir as igrejas, vamos acabar com essa raça, vamos acabar com esse povo. Já chegou no seu WhatsApp? Tá, aqui no Brasil há partidos que estão correndo, né? Estão correndo e trabalhando para fazer o que eles estão fazendo na África, em outros lugares no mundo, e só o Senhor para ter misericórdia e nos proteger. A igreja do Deus vivo, se posicione em oração nessa nação, pois há planos de grande perseguição no Brasil e no mundo. Herodes, ele perseguiu a igreja, isso agradava, e ele diz, eu vou continuar, eu vou matar todos esses caras, porque isso aí está agradando os judeus. Mas isso não estava agradando a Deus. Deus estava aborrecido com isso. Pô, meu, você tá mexendo com pessoas que eu chamei. Cada um de vocês que Deus chamou, vocês são uma propriedade especial, particular de Deus. São meninas do olho de Deus. É assim que nós somos tratados por Ele. E ninguém mexe com os ungidos de Deus de qualquer jeito. Atos 12, 21 a 24. Atos dos Apóstolos 12, verso 21 a 24. Olha lá. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E olha, irmãos, que discurso. O povo gritava assim, ó. E começaram a gritar, é voz de Deus e não do homem. Você imagina o discurso que Herodes deu. Mas, visto que Herodes não glorificou o nosso Deus, Herodes não era cristão, era? Herodes não era da Igreja Batista do Parque América, era? Não, Herodes era um ímpio. Mas diz assim, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e morreu comido por vermes. Nova aliança, Novo Testamento, novo concerto. Um ímpio se levanta, como muitos outros que depois eu vou relatar lá no final dessa ministração. Se levantaram na terra e falaram coisas que não podiam dizer. Falaram coisas contra o nosso Deus. Caluniaram, blasfemaram. Como, por exemplo, no carnaval. Vocês viram o que fizeram com Cristo? Pegaram, eu estava vendo ontem algumas imagens, já tinha visto, mas ontem eu peguei para relembrar. Eles pegam uma pessoa que estava representando Cristo, e vem um demônio e cata aquele Cristo jogado no chão, e chuta e pisa em cima. E uma coisa muito terrível que eu vi, foi pegar aquele homem praticamente sem roupa, e o arrastá-lo pelo asfalto, e os demônios pulando em cima, e fizeram aquela zombaria ao nosso Deus. Zombaram do nosso Deus, colocaram o nosso Deus,
montaram carros alegóricos com cruzes, com pessoas zombando de Deus, com um Cristo efeminado, com roupas coloridas, e zombaram do nosso Deus. Mas com Deus não se brinca, com Deus não se deixa escarnecer. Ele não mandou, como fez com Herodes. Ele podia fazer naquele dia do carnaval. Mas, irmãos, é triste uma nação que faz isso diante das câmeras, que blasfema do nosso Deus, que blasfema da nossa fé. Hoje, o Brasil está se tornando o epicentro da pandemia no mundo. Os nossos governantes não se entendem, cada um quer fazer uma coisa diferente e não socorrem e não atendem às necessidades. Será que o que nós estamos vivendo hoje é só uma fatalidade de uma pandemia? Ou o nosso país tem maldições por pessoas que têm se levantado para zombar do nosso Cristo? Com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo que semeia, colhe. Quer zombar, zombe. Quer fazer o que pode fazer, mas haverá consequências. Herodes não glorificou a Deus, e imediatamente o anjo do Senhor o feriu, o homem mais poderoso do mundo, feriu, e ele foi comido por vermes. E, ao meu entender, isso aconteceu assim, na frente de todo mundo, porque comido por verme, todo mundo será, né? Mas no sepulcro, não assim. Mas o Senhor quis mostrar, entretanto a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar. Se levantou um homem contra Deus, contra os discípulos, contra os apóstolos, mas Deus o feriu, o expôs, o envergonhou, e a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar, porque o nosso Deus não é um Deus de brincadeira, não é esse Deus, como meu pai costuma dizer, um Deus banana, um Deus que nós fizemos para nós mesmos. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai. Amém? E com Ele, pastor, não se brinca. Com o nosso Deus não brinca. Vejam, isso é Novo Testamento, é Nova Aliança, é Deus julgando um rei ímpio, que não tem, por não ter dado glória a Deus, por ter perseguido e matado os líderes que Deus tinha levantado. Ele fez, mas ele pagou com a sua vida de uma forma muito terrível. Agora imaginem nós, líderes religiosos brasileiros, que têm pecado contra a igreja. Eu falo nós porque é muito ruim a gente não se colocar, porque todos nós temos que entrar no holofote de Deus, todos nós temos que ser examinados pelo nosso Deus. Nós não podemos apontar o dedo para ninguém sem ter o holofote de Deus em cima da nossa vida. Imaginem líderes religiosos que têm pecado contra a igreja, contra o povo e contra o Espírito Santo de Deus. Será que ficarão impunes? Se Deus puniu pessoas por ter mentido, se Deus puniu um rei ímpio por não ter dado glória a Deus, quanto mais nós, líderes religiosos, e aqui eu não estou falando só de pastores, eu estou falando qualquer tipo de liderança que o Senhor tem levantado, porque sabe, se o Senhor colocou na sua mão, Daniel, alguma coisa, é porque Ele confia em você, é porque Ele confia em nós, e muitas vezes Ele dá uma liderança, muitas vezes Ele dá algum cargo, muitas vezes Ele dá uma função, um chamado, um ministério, um talento, um dom, ou variados, porque Ele confia em nós, e Ele espera de nós integridade. E imaginem, aqueles que têm pecado contra a igreja, contra o povo e contra o Espírito Santo. Será que ficarão impunes mesmo, irmãos? Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam em impunidade? Vocês acreditam que o nosso Deus está fazendo vista grossa hoje para os pecados que estão sendo cometidos na igreja? Não, eles serão julgados pelo nosso Deus. Serão julgados. A igreja somos nós, e nós somos sal, e nós somos luz. Sal para dar sabor, para dar tempero para essa terra, e luz para trazer iluminação para esse tempo tão tenebroso e tão terrível. Nós temos que ser diferentes, a igreja tem que ser diferente, Camila, dos políticos.
A igreja tem que ser diferente dos governantes. A igreja tem que ser diferente dos empresários corruptos. O mundo é assim, é a lei de Gerson no nosso país, não é? O cara vem e faz de conta que injeta uma injeção num idoso, para ele pegar, ele só fura o coitado do idoso, o coitado da pessoa, fura ela, não injeta, ele é corrupto. Eu fico olhando aquelas vacinas chegarem nos aeroportos, com um aparato da Polícia Federal, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, e depois o enfermeiro não aplica a injeção, porque é a lei de Gerson. Provavelmente ele vai pegar aquele líquido e vai injetar em alguém da sua família. Ele só está pensando nele. O nível de corrupção é imenso. Numa vacina, irmãos, brasileiros que não têm piedade do seu próximo, estão roubando a vacina para vender. Ontem estava passando, são mais de 50 mil casos de fraudes. Deu um trava-língua aqui, né, Joe? Milhares de fraudes. Ontem pegaram os caras fazendo num hangar, num galpão, vacinação clandestina. Corrupção numa vacina. Imagina aquela pessoa que está confiando naquilo, e que ela foi furada e não recebeu. Pessoas corruptas, e parece que essas coisas são pequenas. Mas puxa vida, né? Não, é corrupção, e essas coisas vão fazendo parte do nosso dia a dia, e a gente muitas vezes não percebe, mas na igreja isso não pode acontecer. Nós temos que relatar, delatar, nós temos que, tudo aquilo que estiver fora do plano original de Deus, tem que voltar. Se sou eu ou se é você que precisa de arrependimento, hoje o Senhor fala conosco. Liderança evangélica no Brasil, coloquem a casa em ordem. De repente você está ouvindo essa mensagem, e essa mensagem, você não faz parte da nossa comunidade aqui, e você entende que algum líder que você conhece precisa ouvir essa palavra. Deus chama hoje novamente a igreja ao arrependimento. E não é arrependimento de ser salvo, é arrependimento de mentir, de errar, de pecar, de prevaricar contra o nosso Deus. Muitas vezes, ser pastor no Brasil é até sinônimo de vergonha, sabia? Quantas vezes em rodas de negócios eu já ouvi os caras falarem: meu, isso aqui está uma droga, esse negócio está ruim. Quantas vezes eu ouvi eles dizerem: é melhor a gente montar uma igreja. É melhor a gente montar uma igreja que a gente vai ganhar dinheiro. E eu, como pastor ali dentro, ouvindo os caras falarem sobre isso. E às vezes eles falam de propósito, né? Às vezes eles falam de propósito, que é para cutucar, que é para mexer, que é para ferir. Mas por quê? Eu nem posso me defender. Porque a igreja brasileira, ela tem se vendido ao governo. Ela tem se corrompido também. Graças a Deus que Deus tem remanescentes, né? Mas eu estou falando daqueles que não são remanescentes, daqueles que têm envergonhado o nome do Senhor. Agora, queridos, Deus fará justiça, ainda que muitos acham que é tarde. Deus não está vendo, Deus não está fazendo nada. Não pense assim. E o Senhor disse para nós essa manhã, através da sua palavra: arrependam-se. Pega essa palavra, Lamentações 3:40. Lamentações 3:40. Diz assim: examinemos, em outra tradução diz, esquadrinhemos os nossos caminhos. Aqui diz, examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor. Sabe por quê? Porque tem muita gente chamada cristã, fazendo parte da Igreja Batista do Parque América, ou da igreja do pastor ou do apóstolo Dirceu. Eu sou daquela igreja, e o Senhor diz: arrependa-se e volte. Arrependa, ele diz: esquadrinhem os vossos caminhos, ou examinem e se submetam à prova os nossos caminhos, e depois voltemos para o Senhor. Ele está dizendo assim: Joe, olha,
deixa o holofote de Deus. Como o salmista, ele dizia: Senhor, olha para mim e me mostra se há em mim algum caminho mau e guia pela vereda da justiça. Ele dizia: Senhor, eu sou falho, eu piso na bola mesmo, né? E eu quero pedir para o Senhor o seguinte: Senhor, me ajuda a ver, eu não estou conseguindo ver, porque muitas vezes nós vamos acostumando com maus costumes nossos, e a gente não percebe, e muitas vezes Deus usa uma criança, pastor, usa uma criança para dizer algo que você precisa se corrigir. Deus usa um filho, Deus usa uma mulher, Deus usa um irmão, Deus usa uma pessoa qualquer, para dizer: olha, volta para o caminho, você está numa pior. Você não está agindo correto, você não está agindo segundo a minha vontade. Alinha, se converta e volte, porque enquanto nós temos vida, há esperança. Quem de vocês sabe se volta aqui domingo que vem? Nenhum de nós. Por isso o Senhor diz que essa palavra não é uma palavra fácil, mas é uma palavra necessária para a liderança que Deus tem levantado no Brasil, para a liderança evangélica no Brasil. E em especial, eu chamo essa palavra para mim, eu chamo essa palavra para a igreja local. Que o Senhor tenha misericórdia e que nós possamos esquadrinhar os nossos caminhos como líderes, colíderes e liderados, e voltarmos para o Senhor. Há pessoas na igreja em pecados ocultos e que, se partirem hoje para a eternidade, não estão salvos. E não importa se você é apóstolo, pastor, ministro de louvor ou qualquer outra coisa, estiver em pecado, não estiver confessado, não estiver trabalhado diante do Senhor, pode morrer sem salvação. Mas eu dediquei a minha vida toda ao Senhor, eu sempre fui fiel, eu sempre fiz isso. Mas, irmãos, isso não importa o que nós já fizemos e o que fomos, importa é o que somos. Você pode ter 30, 50 anos de casado com uma mulher e ter sido tudo ótimo, mas se um dia você trair ela, todos os seus 30, 50 anos vão por água abaixo. Ou não, então? Porque a gente não significa que, se nós fizemos tudo certo e algo errado, está compensado. É a lei da compensação. Não há lei de compensação. Pecado tem que ser confessado, tem que ser abandonado, e nos mínimos detalhes. Muitas vezes nós precisamos ir a outras pessoas para resolver as nossas falhas. Ele diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E hoje o Senhor nos chama aqui, nessa manhã, para o arrependimento. E a palavra final que está em Atos 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16 e 18. Enquanto você acha aí, eu vou te falando, irmãos. Não há lei de compensação no Evangelho. Não é porque nós fizemos muitos anos de coisas boas, saudáveis, bonitas, maravilhosas e fantásticas, que nós estamos aprovados. Nós precisamos viver todos os nossos dias em santidade. Certo dia, indo nós para o local de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, e ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Ó, gente, falando coisa boa, não é não? Falando coisa legal. Esses homens, já pensou, diz que todos os dias ela saía atrás dele e falava isso. E ela devia falar em voz alta: esses homens são servos do Deus Altíssimo, que lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, e ele voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Irmãos, olha aqui para mim. Há muitos espíritos falando na igreja. Muitos. A gente devia ouvir um, né? O Espírito Santo. Há muitos espíritos falando dentro das igrejas. Eu não estou falando de Parque América, não. Estou falando em geral, ok? Essa mulher parecia que ela estava falando coisas boas, mas Paulo tinha um discernimento. E muitos irmãos estão caindo em laços de passarinheiro.
nas armadilhas de Satanás. Ou vocês acham que Satanás está feliz com a igreja brasileira? Vocês acham que ele está feliz com a igreja do Parque América? Pastor Daniel veio aqui semana passada e ministrou e renovou promessas de Deus sobre a nossa vida, que o Senhor falou para ele, e ele veio aqui e disse novamente, confirmando as promessas de Deus sobre nós. E eu quero te perguntar, você acha que Satanás está feliz com a igreja? Ele quer que nós prosperemos, ele quer que nós cresçamos, ele quer que nós tiremos esses impedimentos todos desses bancos. Será que vocês acham que ele gosta de nós? Ou ele é nosso inimigo feroz e voraz? Ele odeia a gente. E ele semeia veneno entre nós, ele semeia veneno na igreja vizinha, ele semeia veneno em tudo que é lugar, ele semeia joio, ele semeia porque ele tem o intuito de destruir a nossa vida. A igreja do Parque América, ouça, não saia divulgando, espalhando coisas que chegam aos seus ouvidos, que chegam de qualquer forma, e você pega aquela informação e compartilha, você nem sabe se é verdade. E eu falo igreja de Parque América porque eu não sei o que acontece na igreja do vizinho, mas o Senhor nos chama hoje a sermos mais prudentes, porque tem muita gente espalhando coisas que não são do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus não falaria aquilo, ele não semearia aquilo na igreja, ele não trataria daquela forma, e tem gente divulgando e pecando contra o nosso Deus, pecando contra a igreja e fazendo o que desagrada. Seja sal, seja luz, não passe adiante. Se vê a reportagem, todos os dias a gente ouve falar agora sobre fake news, né? E parece que a fake news é só de política. Fake news na igreja está lotado. E sabe quem manda, Gualberto, a fake news para a igreja? Sabe quem? Os espíritos. Eles querem fazer confusão, porque você já viu como que os caras trabalham como inimigo. Nós temos um inimigo que ele também não dorme, o nosso Deus não dorme, mas o inimigo também não. Ele é estratégico, gente, e ele trabalha nos bastidores para trazer confusão, para trazer dissensão, para trazer discórdia, para trazer entristecimento. E eu quero te aconselhar, irmãos, fake news está na moda, inclusive na igreja. E eu quero trazer nessa manhã uma palavra para encorajar o seu coração. Sabe, eu tive uma experiência muito legal ontem. Um irmão me procurou e ele fez uma série de apontamentos. E eu falei, uau, meu Deus, quanta coisa. Monte, eu falei, ótimo, irmãos, que alegria vai ser marcar com você um tempo de bate-papo bem importante e bem longo. E eu vou mostrar para você a realidade, os fatos reais dessas coisas que você apontou. Mas eu achei lindo, porque ele não foi perguntar para o Jonathan. Eram coisas da igreja que ele quer saber, e ele tem que perguntar para a pessoa certa, porque talvez se ele perguntasse para o Joe não ia saber responder. E eu acho sensacional, quando chegar alguma coisa de você, sabe, não vá a qualquer um, não espalhe coisas, chegou até você, irmão, venha, porque aquela mulher, ela estava profetizando coisas boas até aparentemente, mas era um espírito maligno que estava falando coisas boas. E Paulo se incomoda e diz assim, retira-te dela em nome de Jesus. E ele se retirou. E foi um prejuízo violento para os donos daquela escrava, porque ela dava lucro para eles. Então, irmãos, não vamos dar lucro para o diabo, não vamos deixar ele semear coisas ruins entre nós. Chegou no seu ouvido, você ou dispensa, ou você, se é coisa importante, é coisa séria, é coisa grave, seja o que for, ou pelo menos é da sua curiosidade, procure a liderança, procure o seu líder, procure o outro líder, mas chegue lá e diga assim, eu recebi essa informação, e o que você acha? Sabe o que eu vejo na maçonaria? Sabe o que eu vejo em muitas instituições, do meio médico, por exemplo? Você já viu que o médico não delata o que o outro fez? O médico não delata. Pode ter operado errado, pode ter matado o cara, mas ele não entrega o colega dele. As pessoas se protegem, muitas vezes no mundo eles têm mais sabedoria do que na igreja, no povo que é de Deus. As instituições se protegem, e eu estou falando aqui em nome de Jesus, que nós não vamos proteger pecado de ninguém, nós vamos proteger erro de ninguém, nós não vamos proteger nada, mas nós temos que ir nas fontes
e procurar saber. E todos nós, do maior até o menor, da maior patente a nenhuma patente, todos nós somos repreensíveis. E se precisamos consertar alguma coisa, que seja uma palavra, que seja uma saudação, que seja algo que a gente fez, por menor que seja, se precisa haver arrependimento, você chegue para essa liderança, chegue para essa pessoa, chegue para esse professor de EBD, chegue para essa pessoa que ministra louvor, o que toca, e com amor diga para ela, olha, eu creio, eu vejo que você precisa se arrepender disso, e que todos nós tenhamos um coração humilde, e a gente confesse e abandone para que o Senhor seja glorificado no nosso meio, amém? E eu falo, igreja, não dá lugar para o diabo, pois a estratégia do inimigo é colocar um exército em dissensão. Se ele semear coisa ruim lá naquele exército, então aquele exército entra em dissensão e ele ganha a batalha desse lado. Essa é uma estratégia que se aplica, não só aqui na igreja, se aplica nas famílias, se aplica nos negócios, se aplica aonde a gente estiver. Não deixe, irmãos, que as fake news, está na moda, né? Que elas avancem no seu local de trabalho. Sabe, estão lá falando do seu chefe, estão falando, estão aceitando. Você não se mete nisso. Se você tiver uma dúvida em relação ao seu chefe, vai, Gilberto, chega lá, chefão, é o seguinte, estou ouvindo falar isso de você, procede. Não procede, ok. O que é a verdade disso? A verdade disso é isso. Ok, obrigado. Está acontecendo na sua casa, chama os guris lá, chama a mulher, chama o marido. Fala, estou ouvindo falar sobre isso. Qual é a verdade desse fato? É isso. Vocês vão ver que muitas vezes, muitas coisas vão ser consertadas. Para finalizar, orem pelas autoridades instituídas, mesmo aquelas que você não goste, e aquelas que você não entende, e aquelas que você não concorda. Ore pelas autoridades. Todas elas, toda autoridade foi instituída por Deus. Irmãos, não tem ninguém que possa resistir ao nosso Deus. Deus põe quem Ele quer e Ele tira quem Ele quer. Ele coloca reis, Ele estabelece reis e Ele retira reis. Ele dá sabedoria para o sábio e Ele também retira. Então, não tem nada que o nosso Deus não tenha controle. Se possível, se você estiver em algum momento com alguma dúvida, com alguma dificuldade, com alguma falta de entendimento em alguma coisa, procure os seus líderes e esclareça. Para finalizar, 1 Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 2. 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Ele diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ele diz, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Provérbios 12, 18 diz, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E eu espero que cada vez mais, viu, Joe, aqui nessa igreja tenha palavra de sábios. Provérbios 18, 21. A língua tem poder para trazer morte e vida. Quem gosta de falar, arcará com as suas consequências. Então, se você tiver também, ou eu, e a gente estiver propagando coisas que não são verídicas, que não são verdadeiras, e nós estivermos espalhando essas coisas por aí, haverá justiça para nós, porque há poder de morte e há poder de vida. Para fechar nos textos, Mateus 12, 34 diz, pois a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração estiver cheio, ou o meu, de fake news, da igreja, da família, do trabalho, dos negócios, é disso que nós vamos falar. Ou nós podemos ser instrumentos de Deus, boca de Deus, para restaurar a igreja, para restaurar a família, para restaurar os negócios, para restaurar aquilo aonde o Senhor nos plantou. Pode ser que todos os seus vizinhos falem mal do X, do Y, daquele, mas você não fala. Todo mundo fala mal das autoridades da sua empresa, mas você não fala. As pessoas falam mal da sua igreja, mas você não fala. As pessoas falam mal da sua família, mas você os protege. E eu estou novamente dizendo, não se trata de proteger pecado de ninguém,
mas era não propagar aquilo que não sabemos. Sabe, John Lennon, ele diz assim: o cristianismo vai acabar, vai se encolher, vai desaparecer. Nós hoje somos mais populares que Jesus Cristo. Em 1966, eu não tinha nem nascido ainda, Lennon, depois de ter dito que os Beatles estavam mais famosos que Jesus Cristo, ele recebeu 5 tiros do seu próprio fã. Eu sei que vocês já ouviram isso, mas é só para a gente trazer a memória. Tancredo Neves, esse é do meu tempo, na ocasião da campanha presidencial, ele disse: se tivesse 500 votos do partido PDS, nem Deus o tiraria da presidência da República. E os votos que ele conseguiu, mais de 500 votos, mas a presidência não, ele não tomou posse, porque ele diz: nem Deus tiraria eu da presidência com 500 votos. O Brizola, também outro político, ele diz, no ano de 1990, já é do tempo de muitos de vocês, quando houve outra campanha presidencial, ele disse: eu aceito o apoio até de demônios para me tornar presidente. A campanha acabou, e quando acabou, Collor foi o presidente, e nem mostrou Brizola, nem mesmo em segundo lugar. E com certeza ele pediu ajuda dos demônios. Cazuza, em um show do Canecão, ele diz assim: dê um trago em um cigarro de maconha, e soltou a fumaça para cima e disse: Deus, essa é para você. Nem precisa dizer para vocês em que situação morreu Cazuza, né? Cazuza, todo mundo sabe. Morreu de AIDS e de tantas outras coisas, drogas e tudo mais. O construtor do Titanic, na ocasião que ele foi construído, apontaram como o maior navio de passageiros da época. Vocês já viram que agora os transatlânticos estão sendo desmontados? Estão desmontando, vocês já viram? Dá uma olhada no YouTube, o desmonte que estão fazendo dos transatlânticos. Mas aqui, uma repórter chegou ao construtor e disse: o que você falaria sobre a segurança deste grande navio maior da época? O homem, com um tom irônico, ele disse: minha filha, nem se Deus quiser, ele tomba o meu navio. Vou repetir: minha filha, nem se Deus quiser, ele tomba o meu navio. E o resultado foi o maior naufrágio num navio de passageiros do mundo. A Marilyn Monroe, ela foi visitada pelo evangelista Billy Graham, pastor Billy Graham, e o Senhor tinha mandado ele, porque o Senhor tinha um plano com a Monroe. E o Billy Graham foi lá, num show, e o pregador do evangelho, na época, havia sido mandado pelo Espírito Santo àquele lugar, para pregar a Marilyn Monroe. Porém, depois de ouvir a mensagem do evangelho, ela disse: eu não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, ela foi encontrada morta no seu apartamento. E para finalizar, o Bon Scott, ele diz, ex-vocalista do AC/DC, ele cantava em 1979, uma música com a seguinte frase: vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. Em 19 de fevereiro de 1980, ele foi encontrado morto, asfixiado pelo seu próprio vômito. E eu poderia, se agora meu tempo esgotou, mas eu poderia falar para vocês testemunhos de que eu vi, de pessoas que se levantaram contra autoridades, que se levantaram contra Deus, e que disseram assuntos mais atuais, e eu tiraria razões, e de pessoas próximas, de pessoas que zombaram do nosso Deus, zombaram de líderes, falaram o que não podia falar, e foram instrumentos de maldição, e eles perderam as suas vidas, e perderam ministérios, e perderam tantas coisas. Igreja de Deus, juízo e justiça são a base do trono de Deus. E hoje o Senhor nos chama para o arrependimento. O Senhor me chama para o arrependimento, e Ele te chama para o arrependimento. E a palavra do Senhor é, como Davi fez: Senhor, coloca o seu holofote em mim, e veja se há em mim alguma coisa que eu precisa me arrepender e me converter, e eu volte para o caminho do seu chamado, para o caminho da santidade. Foi para isso que eu fui chamado. Ele nos chama a cuidarmos uns dos outros.
Foi aquela palavra que eu iniciei falando sobre a igreja primitiva. Ele nos chama a sermos cautelosos com as nossas palavras. Irmãos, pare de falar aquilo que não sabe. Pare de falar aquilo que não tem certeza. Pare de falar contra a igreja. Pare de falar contra os líderes. Pare de falar contra os liderados. Seja a boca de Deus neste lugar. Seja a boca de Deus na sua casa. Seja a boca de Deus no seu trabalho. Seja a boca de Deus na sua vizinhança. E aonde quer que o Senhor te colocar, seja instrumento de Deus. Amém? Hoje à noite, o pastor José Pereira, ele vai ministrar a palavra. E quando nós o convidamos, a gente não estava em lockdown, né? Então, ele iria ministrar para a gente presencialmente. E aí o lockdown atrapalhou-nos. Mas eu tenho certeza que tem muita gente conectada aí, e que vai conectar à noite também, porque o Senhor vai falar através através da vida do pastor José Pereira, em nome de Jesus. Se conecte às 18 horas, amém? A Simone, ela pede por emprego, e a Simone, ela estava já tudo certo já para um emprego, já estava tudo certo, ela já tinha feito vários testes, várias coisas, e na última hora a porta fechou. Mas o nosso Deus é o Deus que abre portas, e aquele abrir ninguém fecha, amém? E se tiver alguém aqui no auditório, ou aí no online, que está precisando, entre agora comigo em concordância nessa oração. Senhor, nós clamamos pela vida da Simone, que nos mandou esse recado. Ela precisa de emprego, e não somente ela, nós temos muitos irmãos, muitos amigos, muitas pessoas da família, e muitas pessoas nesse Brasil, e nós pedimos, Senhor, que o Senhor entre com providência sobre a vida de cada um deles, que as portas sejam abertas, Senhor, que eles sejam abençoados. Senhor, nós oramos pelas autoridades brasileiras, nós oramos, Senhor, pelo nosso presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, que eles se entendam, Senhor, e que eles encontrem soluções para a nossa nação, para o nosso povo que está desempregado, para aqueles que estão passando fome. Senhor, dá sabedoria, tira, Senhor, todo o laço do diabo contra a política do nosso país, e Senhor, dá direção, dá direcionamento, porque o coração do rei está nas tuas mãos, eles estão nas tuas mãos, eles são instrumentos teus, Senhor, e nós pedimos e nós clamamos pelas autoridades, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, e através deles, Senhor, hajam muitas soluções para socorrer o nosso povo, para socorrer a fome, Senhor, do nosso povo. E também não pedimos isso só para os presidentes, não só para os governadores, não só para os prefeitos, mas pedimos, Senhor, toca na vida da igreja de uma forma tão abundante, Senhor, e a igreja seja tremendamente doadora, seja uma igreja que se doa não de palavras, mas se doa em ofertas, se doa em trabalhos, se doa em socorro, se doa de todas as formas que a igreja precisa, e que não haja necessitado entre nós, que não haja irmãos nossos com a barriga roncando de fome, que nós possamos suprir as suas necessidades, que eles tenham coragem de nos contar, e que nós tenhamos coragem de os socorrer. Senhor, usa as nossas vidas, usa a igreja do Parque América. Nós estamos fazendo, mas eu creio que nós podemos fazer mais, eu creio que nós podemos ser mais bênção, eu creio que nós podemos tocar mais ainda essa sociedade. Por isso, Senhor, eu peço ao teu toque, o toque do teu Espírito na vida desses irmãos que estão presentes, e na vida dos irmãos que estão nas suas casas, que estão nos seus trabalhos, que estão nessa conexão, que a tua bênção repouse sobre eles, e cada um de nós sejamos instrumentos de bênção para essa terra, para essa igreja, para as nossas vidas e para aqueles que estão ao nosso redor, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Glória a Deus, até às 18 horas, se Deus assim permitir. Graça e paz.